Muito bem, pessoal. Agora é o momento da análise e eu tenho muita coisa para comentar e vocês vão entender a minha revolta, né? Além do roteiro ruim do jogo lá, tem muita mais coisa para dizer para vocês. Então vamos lá. Eu não sou um super mega ultra fã de Resident Evil 3, tá? Eu vi ele na minha infância, mas foi bem pouquinho e o tempo foi passando e eu acabei não pegando para jogar ele na época, nem nada. Tanto que a primeira vez que eu peguei realmente para jogar e zerar foi antes do remake do 3. Eu peguei ele pra jogar e tudo, pra ter aquela mente fresquinha, pra comparar, ó, o que que isso aqui tá diferente, isso aqui, tá. E é aí que tá a bomba. Ai, meu Deus, vamos lá. Começando pela história em geral. A história de Resident Evil 3, ela é super simples, não tem nenhum mega super ultra blaster plot, nem nada. Eu não lembro muito do original, essa questão do Nikolai, que ele é o traidor. Eu acredito que não seja nada demais. Quando você para pra olhar a história de Resident Evil 3 em geral, ela é muito simples. E no game original, ninguém é muito aprofundado além da Jill, né? O Carlos é bem enjoadinho. Seria em tese fácil, né, o remake pegar e melhorar tudo isso. E ele fez isso muito bem, tá? Os personagens, gráficos, isso aí não tem o que questionar, gente. Tá maravilhoso, tá muito bom. O Carlos, pra mim, ele é o destaque desse jogo, tá, gente? O Carlos, ele foi o que teve o melhor upgrade entre todos os personagens ali. Brilha mais até que a Jill em alguns momentos. Ó, que viagem, né? Mas na minha opinião, tá, gente? Teve o acréscimo do Dr. Bart na trama. Ele não existe no game original. E eu achei bacana o acréscimo dele, porque no game original o Carlos chega lá e cria a vacina pra Jill, do nada, né? Enquanto nesse não, teve uma lorezinha explicando, né? Tudo certinho, já tava feita, então eu achei que foi um acréscimo bacana. E eu acho assim uma pena que também não teve um aprofundamento da Jill que podia ter tido, porque vocês viram que teve 2 sonhos e só. Olha só que baita desenvolvimento em que, nossa, ela tá muito traumatizada, ela teve 2 sonhos, então podia ter tido um aprofundamento melhor nela, né? Ela lidando com aquele caos que ela viu na mansão, agora na cidade, ela com medo no início, um pouco assustada, e aí ela vai se superando, vai melhorando. Podia ter tido algo assim, né? Os caras pegam e enfia 2 sonhos e pronto, ela tá traumatizada, ai meu Deus do céu. Tudo ficou raso, sabe? Eles podiam ter aprofundado. Não dá pra você se apegar, além do Carlos ali, a Jill, não tem mais ninguém. O Bicaio vai de Vasco. O Tyrell, coitado, ele morre lá e todo mundo caga pra ele, velho. O Carlos nem pergunta por ele, o que aconteceu com ele. Simplesmente morreu e tchau. Isso é muito triste, cara. Quando a morte de um personagem não tem impacto nenhum, sabe? O Carlos não fica triste, por saber de nada. A Jill nem conta. O Tyrell morre e adeus. O Nikolai, meu Deus do céu, ele é um vilãozinho de filme genérico, cara. Ele tem as farinhas de efeito dele. É muito sem graça, sabe? É sem carisma. Pra mim, ninguém ali teve carisma suficiente pra me atrair, sabe? O Carlos, pra mim, é o único que se salva. Pra mim, ele é o melhor personagem desse jogo, tá? Enfim, como vocês puderam ver aí, todos eles tiveram um redesign, assim como no 2. A Jill tá bacana pra caramba. Eu falei da modelo, linda, maravilhosa. Pronto, beleza. O Carlos ficou muito foda. Não, olha o visual do Carlos antigo e esse novo. Cara, 10, ó. Ficou muito foda o visual do Carlos. E aí temos o do Nemesis, né? Que, assim, divide opiniões, né, gente? Divide opiniões. Complicado. Eu, particularmente, bacana. Nada demais, gente. Tem esse narizinho aí esquisito dele, mas eu ainda prefiro o visual do original. Mas o que mais pesa é depois disso, né? Que até aí beleza. Depois disso ele vira aquele cachorro e vira uma outra coisa. Aquilo ali não é o Nemesis. Pra vocês terem noção, o game original ele passa 8% do jogo, 99% do jogo na versão humanoide dele. E ele sempre tá te perseguindo, gente. Todo canto que você vai, ele tá na tua cola. E a partir do momento que ele vira esse cachorro gigante, como é que ele vai passar pelas portas? Como é que ele vai te perseguir? Ficou horrível, cara, horrível. Quem teve essa ideia é um desgraçado. E aí tem aquele monstro gigante lá, que também é outra merda. Olha a diferença, a versão final do Nemesis do clássico pra esse. Olha que coisa. Pra vocês terem noção, eu vi até uma arte que fizeram, bem legalzinha, de como poderia ter sido o Nemesis, né? Que ficou até
melhorzinho, né? Pra mim ainda não tá bom, mas tá melhor do que aquela coisa lá, né? Enfim, a minha experiência que eu tive com Resident Evil 3 Remake foi a seguinte: eu recebi de presente o jogo do meu amigo Matheus Marinho, inclusive um abraço pra ele. Foi na época de pandemia, né? Lá em abril de 2020, então o tempo que eu mais tinha, eu lembro que o jogo saiu lá, eu peguei pela manhã pra jogar ele. Beleza, me diverti, mais ou menos, né? Mais ou menos. E quando chegou assim, eu joguei a parte da manhã inteira, aí almocei, dei uma paradinha, aí engrenei, maratonei, joguei a tarde inteira, cheguei à noite jogando, e aí quando acho que eram umas 8 da noite, eu estava na parte do Nest 2. Aí você pensa assim, poxa, tá no final do jogo? Nossa, você é muito viciado. E aí eu digo, gente, não, o jogo é curto, porque coisas foram removidas dele. Olha só que maravilha. Eu lembro que o Marinho me mandou mensagem, né? E aí, tá curtindo o jogo, cara? Aí eu disse, cara, tô terminando já ele. Aí ele, o quê? Como assim? Não sei o quê. Ai, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. E o que aconteceu com esse jogo, gente? Então, a Capcom tava focada em um outro jogo, acredito eu que era no remake do 4, e terceirizou o jogo, gente. O estúdio principal, que fez o 2, resolveu terceirizar este Resident Evil 3. Jogaram tudo para as mãos do estúdio M2, que é um estúdio lá da Capcom, que acho que é, acredito eu, né? Cara, foi tudo feito na pressa. Você percebe, você sente ali que foi feito na pressa. Os inimigos, os zumbis são todos reaproveitados do 2. Muita coisa inferior ao 2, até em questão dos inimigos. E eu lembro que no 2 tinha mutilação, você atirava e o braço do zumbi descolava, e nesse não tem. Destruição de cenário também não tem, não existe. Sabe, o que mais pega é realmente o cenário, cara. Ele é linear, gente. São corredores, você não sente aquela sensação de um espaço, sabe? Você vê que é um caminhozinho ali que eles fizeram e pronto. É tudo feito na pressa. Vocês viram lá o bug lá do Nikolai com a arma invisível. Dá pra perceber que o jogo foi feito na pressa, o roteiro foi feito na pressa. Triste ver isso, porque muita gente considera o 3 como o melhor Resident Evil, né? Infelizmente. Só tem duas cenas, gente. Duas cenas que vem bem de cabeça, que são fiéis ao original. Que no caso, que é a cena do Mikhail lá se explodindo, que inclusive ficou bem melhor que o do original. Ficou bem mais impactante. E a cena do final, que eles vão embora de helicóptero. Só isso. Vocês entendem isso? Que apenas duas coisas são iguais ao game original. Sabe? É aqui onde a Capcom pegou esse negócio de reimaginação a outro nível. E aí, o que foi removido dele? Tem uma cena no game original que é muito icônica, que é a morte do Brad. Ele não morre mordido por um zumbi não, tá? Ele morre pelo Nemesis. A gente joga com a Jill, chega na RPD, e aí o Nemesis aparece, a primeira aparição dele, inclusive, ele aparece lá e mata o Brad de uma forma bem brutal, e aí começa toda a sequência. E tem isso também em momentos de escolha no jogo, onde algumas escolhinhas podem afetar a trama do jogo, o que aumentava ainda mais o fator replay, que não tem nesse, né? E aí eles removeram também inimigos. Cara, tem uma penca de inimigo que foi removido, tipo os corvos, as aranhas, tem as larvinhas, tem os Drain Demons e os Brain Suckers, que são as pulgas, que tiveram um redesign, né? Bem sem gracinha também. E a Grave Digger, que era um boss no jogo original, que ficava lá na parte do cemitério, eu acho, que era uma minhocona gigante, e também eles removeram. O jogo só tem dois inimigos exclusivos, que é um zumbi lá que o Nemesis coloca um parasita na cabeça, e o Pálido, que inclusive é reciclado do Resident Evil 2, tá? E também, abrindo mais um parênteses aqui, muita coisa foi reciclada, tá? Do Resident Evil 2, além dos zumbis. Aí tiveram uns redesigns, tipo os Hunter Gamma, que eram bem diferentes. Eu, inclusive, eu prefiro do game original, acho mais legal. Os Demons lá que eu falei, os Hunter Beta, que tinha um visual um pouco diferente. E aí, beleza, removeu uma penca de coisa. Mas é aí que pega, eles removeram também cenários. Não foi uma salinha não, eles removeram cenários. No game original, ele era quase um mundo semi-aberto. Ele era muito vasto assim, sabe? Você podia caminhar por vários trechos de ruas, você encontrava sobreviventes correndo, você viu caos. Inclusive tinha até um momento do jogo que se você voltasse lá pro galpão, onde o velho lá se trancou, você ia ver que ele morreu. Então você sentia que o mundo ali era vivo, sabe? Do remake são corredores. Na demo do jogo que lançou, que é a Raccoon City, no início do jogo,
é simplesmente a maior parte do jogo ali. É o lugar explorável, entre aspas, o único que vai ter no jogo inteiro. 3 corredores, gente, 3 corredores. Eles removeram lojas, eles removeram restaurante, eles removeram a loja de roupas que você ia lá e desbloqueavam a chave para trocar de traje da Jill, que inclusive esse jogo só tem 2 trajes, que é o clássico e o dos Stars da Jill. Eles removeram o trecho do parque. Eles removeram a torre do relógio, que né, no remake é só uma boss fight na frente. Eles removeram o cemitério e eles removeram a Death Factory, que era onde ocorria o final. Eles trocaram por aquele laboratório merda genérico lá. É absurdo o tanto de coisa que eles removeram e deixaram, sabe, um vácuo gigante, porque quando você pega o 2, ao mesmo tempo que eles removeram alguma coisa, eles acrescentavam outra, e nesse não, eles removeram e deixaram. A Clock Tower, gente, que é um cenário clássico pros fãs, não tem, você só vê ela de longe, mas não entra lá. O único trecho bacana dele, que eu posso dizer aqui, é o do hospital, que ficou melhor que o original, tá? Isso eu posso dizer, ficou muito melhor. Tirando isso, nada. Todos os trechos com Carlos é bom, na verdade, né? Todo Resident Evil tem sempre o seu lugar, como eu posso dizer, o seu lugar principal, né? O seu chamariz. Um é o quê? A mansão. O 2 é a delegacia. O 0 pode-se dizer que é o trem, que é a sua marca, né? E o 3, o que seria? A cidade. O 3 é a cidade de Raccoon City. Você vê como tá acontecendo tudo, você sente a sensação, sabe, de bagunça, de confusão, e você explora o local, e é muito bom, cara. E não tem isso. Eles removeram, não tem mais nada. Não tem mais, são só corredores. Não tem mais puzzle também, velho. Não tem. Eu acho que o jogo deve ter uns 2 ou 3 puzzles, cara. Como é que pode os caras remover até puzzles? E ainda mais os puzzles que tem. É uns idiota, cara. Ridículo de fácil. Eles removeram o puzzle lá da amostra de água. Quem é que lembra daquele puzzle desgraçado e difícil? Não tem. Até arma, gente, até arma. O game original acho que tinha umas 12, 13. Nesse aqui, acho que deve ter. Boa parte é só variação de pistola, velho. E aí você desbloqueia uma faca quente lá no modo extra, uma Bazooka infinita. Até isso, o jogo fica devendo, cara. Tinha, como eu falei também, tem o sistema lá de escolhas que você podia fazer. Afetava o jogo, tinha várias coisas. Tipo, o Nikolai podia ser morto pelo Nemesis. Tem outro que ele foge de Raccoon City. E aí o Barry aparece para salvar Carlos e a Jill. Tem muita coisa que foi removida. Cara, dependendo da sua escolha, tem um momento lá no jogo onde você encontra o Carlos pela primeira vez, que você pode encontrar ele ou no restaurante, onde vai ter um momento de escolha, onde você enfrenta o Nemesis com o Carlos ou foge junto com ele. Ou então, se você for o primeiro para um escritório da cidade, você encontra o Carlos lá. Tem várias coisas. O posto do Stagla, que era um outro cenário também, que era até curtinho, mas tinha. Nesse é só um relance, a gente só vê de relance, você não explora nada. É bizarro o que eles fizeram com esse jogo, velho. Então é bizarro imaginar que um jogo de 99 é superior a um jogo de 2020. Cara, e pra concluir tudo certinho, eu quero falar um pouco do Nemesis, que foi o maior desperdício desse jogo, cara. O que fizeram com o Nemesis? O Nemesis, ele era implacável. Ele era absurdamente implacável. E aquele é tipo um Mr. X, só que mais bufado, sabe? Ele é mais alto, ele fica correndo lá, ele é ágil. Ele não dá sensação de perigo, porque a Jill é muito braba. Tem um sistema de esquiva, né, que tem no game original também. Mas nesse, se você pega o jeito, já era, cara. O Nemesis, ele é facinho de derrubar. É facinho. Você dá um tirinho ali, ele cai no chão e já era. Não, a dificuldade também do jogo é triste de fácil. Você não passa dificuldade nenhuma. Acho que só lá pra dificuldade inferno, que é a mais difícil do jogo, que inclusive é desleal com você, tá na luta final com o Nemesis. Eu vou tentar caçar na internet aí, onde essa luta, o dano dele não é só aumentado, mas também o frame do ataque dele. Então é absurdamente injusto, porque ele te dá uns 3 ataques seguidos, ligeiro, cara, que você só cai morto ali e você passa uma raiva desgraçada, não porque é difícil, mas porque o jogo é desleal com você. O único momento assim de liberdade, que pode-se dizer assim, com o Nemesis, é no início lá, né, que você tá jogando lá, andando pela trechinho minúsculo da cidade, onde ele pode aparecer a qualquer momento. Inclusive ele voa, dá uma de Homem-Aranha, usa os tentáculos dele pra voar, que é ridículo também, de esquisito. E depois disso, gente, o Nemesis, ele aparece em momentos específicos do jogo, que já estraga a sensação de surpresa, né, porque você sabe onde ele vai aparecer, e a maioria dos momentos que ele aparece é pra você simplesmente correr reto. Aquele momento da Rocket Launcher é ridículo, cara, porque ele fica parado lá atirando e você só precisa ficar andando em zigue-zague.
aquele momento ali. É ridículo. Mano, Deus do céu, eu acho que vou falar ridículo um monte de vezes isso aqui, cara. Mas o que eles fizeram com o Nemesis é criminoso, velho. No game original, ele te persegue o jogo inteiro, absolutamente o jogo inteiro. Todo lugar esse desgraçado tá na tua cola. E nesse não, ele é só um gigantão scriptado, que você sabe onde ele vai aparecer. Você não sente perigo, porque vocês viram lá que ele não mata a Jill. A Jill é protegida pelo roteiro, ele não pode matar ela. Então fica aquela sensação artificial de, sabe, de que a Jill não tá passando perigo nenhum. Fica por isso mesmo. Aí depois ele vira aquela coisa lá e só piora. Nossa, você compara com o Mr. X, foi muito bem utilizado no 2, cara. Ele ficava vagando lá aleatoriamente pela delegacia a cada momento, cada susto que você tomava com aquele homem. Então ele merecia um respeito, sabe? E esse jogo é um desrespeito com o Nemesis, esse jogo é um desrespeito com Resident Evil 3 em geral, cara. E aí o jogo tem uns modos extra lá, tá? Eles removeram o modo mercenários também, vai pra merda. Tinha um modo mercenários, tá? Um modo que é super icônico da franquia, todo mundo conhece, todo mundo gosta, que se estreou no 3, eles removeram. E em vez disso, eles colocaram o quê? Esta merda de Resistance, um modo online, um jogo online lá de Resident Evil que ninguém liga, ninguém pediu. E você vê que tem muito mais coisa nele. Você percebe a maldade ali, que eles investiram muito mais dinheiro no Resistance do que no remake do 3, cara. Essa merda aí não deve ter durado umas 2 semanas. Nossa, que lixo, cara, que lixo, que lixo. É decepção, gente. A única coisa que eu tenho a dizer é decepção. E pra finalizar, gente, eu queria recomendar o vídeo do Felipe Ramos, que ele fala muita coisa bacana também. Recomendo caso você queira se aprofundar mais sobre essa história de Resident Evil 3. Ele fala muita coisa comparando com o clássico, que fica muito melhor, né? Ele explica muito mais do que eu tô falando aqui bem superficialmente. Eu tenho até um vídeo antigo também no canal aí, de quando eu joguei pela primeira vez. É muito antigo, então deve estar uma merda o vídeo. Mas eu também tô falando minha revolta lá no vídeo lá. Então, minhas considerações finais, pessoal. Resident Evil 3 é uma completa decepção. Acho que é a minha maior decepção com a franquia. A Jill é um personagem icônico para a história dos jogos e ela merecia muito mais. O Nemesis é um vilão marcante demais para a franquia, que merecia ter tido um cuidado maior e infelizmente não teve. Então esse jogo é um desrespeito. Eu só lamento, cara. É triste, triste.